Beleza. Gravando aqui. Então, pessoal, nessa aulinha aqui a gente vai fazer um bate-papo aí com o Rubens, tá? Ele está lá estudando formação em Java, então ele está lá no módulo de JSP e como ele está pegando um pouco de conteúdo, ele está lá vendo e revendo aulas, a gente decidiu dar um tempinho a mais de estudo para ele juntar algumas perguntas a mais, tá? Para depois, na próxima aula, a gente fazer um dúvidas e respostas sobre o módulo lá de JSP. Isso é muito comum, eu entendo, quando eu estava aprendendo alguma coisa que eu nunca vi, às vezes eu ficava vários dias e algumas semanas, às vezes meio viajando, assim, tentando aprender aquele conteúdo, e eu não sabia nem formular uma resposta, que você fica viajando assim, né, no conteúdo. Exatamente. Até a ficha cair, até você aprender. Ou então até você conseguir formular uma resposta, uma pergunta para você ir atrás de uma resposta. Né? Eu sei o sentimento que é, mas é normal, né? É isso aí. A gente tem aquela síndrome de impostor, de achar que. E isso é desde quando eu tive o primeiro contato com programação em si. Eu lembro que lá no início, quando eu comecei a ver, eu pensava assim que eu nunca ia aprender nada sobre isso. E, e isso a gente vai entendendo que faz parte. É claro que alguns assuntos, né, alguns temas dentro da programação, ou em qualquer ramo, na verdade, né, de estudo, existem alguns temas que você tem mais dificuldade, alguns temas que você, às vezes, não consegue aprender, né? Eu vou ser honesto, tem alguns temas, mas eu acredito que com o tempo você vai evoluindo, você vai encontrando novas formas, novos métodos de estudo, né? Uma forma melhor de pesquisar, porque como você falou, chega, tem um ponto que a gente não consegue nem sequer formular uma pergunta, né? Eu, Porque você não consegue reter as informações e aí fica com aquele sentimento meio negativo, achando que não vai conseguir. Mas faz parte. eu já passei, eu lembro que tinha muitas coisas complexas que eu tinha que aprender. E assim, eu pesquisava e tinha que ver com mais de 20 formas como que é feito até cair a ficha. Comigo é assim. Entendeu? Às vezes tem uma forma ali que foi feita que eu não consigo entender, aí eu pesquiso, vejo outra. Aí cai um porcentinho de entendimento. Aí, vamos lá, pesquisa mais um pouco. Aí entende mais um pouquinho. Pesquisa mais um pouco. Pesquisa. Aí até você ir juntando, amadurecendo a ideia, tendo a percepção da solução, tudo se encaixando, e de repente, entendi como é que faz. Eu também eu tenho muito disso, de vi uma vez, não entendi. Ah, então vou procurar uma outra fonte de informação. Vi nessa outra fonte, entendi um pedaço. O que que eu vou fazer? Vou em outra fonte, e aí. E isso não é coisa de um dia, 2 dias. A gente vai juntando, pelo menos comigo acontece assim. Uhum. Eu vou juntando um pedaço de um conteúdo que eu vi aqui, de outro ali. É. E isso não quer dizer que eu vá entender tudo, mas a gente vai pegando uma base, porque eu penso muito que a gente tem que, independentemente do que seja, a gente tem que tentar construir uma base sólida para que, quando a gente for precisar colocar a mão na massa, seja lá em. E eu não falo isso só em Java, né? Eu falo de uma forma geral. Mas quando a gente precisar colocar a mão na massa, a gente saber os atalhos, né? Porque eu acho Uhum. que é o passo mais importante, é saber os atalhos de como você vai fazer aquilo ou como você deve buscar um auxílio para fazer aquilo. É isso mesmo. E nisso daí, nesse processo, você desenvolve a sua autodidata, a sua capacidade de pesquisa, a sua capacidade de entendimento, de buscar soluções, se virar sozinho, Sim, né? É todo um processo. Bem, o que a gente estava falando antes da gente começar a gravar, a gente estava falando um pouquinho da sua rotina, né? E sim, sim.
Quando você, tipo, você quer um objetivo lá, você passa assim, são vários meses até você conseguir acertar uma rotina. Sim, Cara, e nessa rotina, por exemplo, eu vou falar por mim, ó. Eu tô assim, esse último ano assim, eu tô tentando descobrir tudo que me dá cansaço, sem ter o porquê estar cansado, tá? Então eu comecei a investigar. Comecei a investigar, comecei a ir atrás, estudar, fazer check-up no médico e tal. E aquela coisa, você acorda cansado, etc. Não consegue se focar, não consegue se concentrar. Como que você vai ser produtivo no trabalho, no estudo? Você fica sim. ansioso, você fica estressado e você quer fazer as coisas, você não consegue, você procrastina. E daí eu falei, nossa, eu tenho que resolver isso aí. Eu tenho que resolver. Por que que tem pessoas que são extremamente produtivas, são uma máquina de construir, de construir o seu negócio? E eu tô meio travado. Falei, por que que tá acontecendo? Aí eu fui investigar. Então, primeira coisa, foi lá, faz um check-up. Ok. Então, primeiro check-up, faltando umas vitaminas. Ok, então vamos fazer suplementação e mudar totalmente a alimentação, né? Certo. Ok, primeira fase. Segunda fase, fazer um exame do sono, que é uma polissonografia. Olha, esse aí eu nunca fiz, nunca pensei de fazer. A polissonografia, você vai na clínica, né? E você dorme uma noite lá e eles conectam. Em mim foi conectado acho que 70 sensores assim no tronco, no peito, nas costas, na cabeça, aqui, sensores e também um caninho aqui para monitorar a sua respiração, se você está tendo apneia, se você está parando de respirar, se você está tendo bloqueio na respiração, se você está engasgando, se você está acordando, se você está tendo pesadelo, se você tem sonambulismo, tá? As fases do teu sono, aí, e assim, é um exame que você passa a noite lá dormindo, né? Certo. E daí, por exemplo, aí o resultado do meu exame foi o quê? A eficiência do meu sono está em 70%. É pouco, tem que aumentar Isso é isso aí. pouco? É, Tem uma média? tem. Tipo, você acordar 1000 balas assim, você tem que estar nos 90%. Tá? Caraca. Então tem que trabalhar isso aí. Daí tinha lá, cara. Eu não lembro, pra mim eu acordei só uma vez, mas no exame diz que naquela noite eu tive 50 despertares. Caramba. Entendeu? Aham. Tive também algumas paradas de respirar, que é a apneia. Entendeu? E várias outras Uhum. coisas lá do exame. Então, aí eu tenho que voltar, retornar no médico e tratar isso. Entendeu? Porque, Uhum. inclusive antes de você fazer um exame desse, tem uma planilha que você preenche lá, que os principais sintomas que você sente, você coloca lá. Você acorda cansado? Você acorda indisposto? Você tem irritabilidade? Falta de concentração durante o dia? Muito sono durante o dia? Muita preguiça e tal? Tudo isso vai ser analisado pelo médico lá na hora do exame e pelo médico que vai tratar. Entendeu? Então, Ou seja, tem uma toda investigação, né? então mais um passo. Ok. E junto com isso, cara, eu fui pesquisar alguns vídeos no YouTube por que que às vezes eu acordava sentindo fraqueza. Fui pesquisar isso e caí num vídeo de uma. Você já acordou com fraqueza, assim, sem vontade de fazer as coisas, corpo Ah, mole? sim. Então, o que acontece? Várias vezes. Primeiro, você no dia anterior, você não se hidratou direito, não se alimentou direito e principalmente você não fez uma refeição forte que te sustenta lá pelas 9 horas da noite. E o que te sustenta vai ser um carboidrato igual a mandioca ou a batata doce, que ela fica a noite inteira mandando energia pro teu corpo.
Olha, essa aula aí eu faltei. Então, daí foi um vídeo de uma psiquiatra que falou isso pra mim. Caramba. Então, daí eu comecei a fazer um teste. Comecei a jantar, né, bastante frango, batata e mandioca às 9 horas da noite. E no outro dia eu acordo muito bem, muito melhor, Disposto, né? disposto, né? Tem alguns dias que eu também acordo Tá? disposto, mas Então, não é com certa frequência, não. porque assim, cara, como que você vai ter produtividade acima de quando eu trabalhava para fora como programador, eu não tinha esse autocuidado, tal, eu não tinha essa percepção de resolver esses probleminhas que me incomodam. Agora eu quero resolver. Como que você vai chegar numa empresa para você desenvolver um trabalho complexo na programação se você está ansioso, deprimido, cansado, falta de concentração, não dormiu direito, está desanimado? Cara, você senta no teu computador, vai ser um terror. A tua ansiedade vai explodir porque você não consegue se concentrar. Uhum. Você não vai entender o código. Você não vai ter clareza mental e paciência para fazer o debug daquele código, ver o que ele está fazendo, analisar os dados do banco de dados, ir para o Google fazer pesquisa, ler a documentação, pensar numa lógica. Você vai ficar piradinho, por quê? Porque tem coisas que estão te atrapalhando, como a falta de sono, a má alimentação, que nem essas coisinhas que eu estou descobrindo. Entendeu? Uhum. Outra coisa, a parte também do sedentarismo. Eu já fui de academia durante 5, 6 anos, depois eu fiquei uns 4 anos parado, e agora eu voltei firme faz um ano. Daí eu vou todo dia, né? Uhum. Então, essa parte da academia, nossa, cara, é um espetáculo, assim, porque pega aquela tensão do dia, aquele cansaço do dia, Extravasa. extravasa. Vou lá na academia, eu extravaso, eu saio da academia renovado, novo, cara. Que Sim, ele, sim. que ele gera o hormônio do bem-estar, te dá Aham. alegria, te dá felicidade, te dá uma disposição. Dores no corpo começa a parar, tá? Junta isso que um alongamento também, um alongamento porque a gente fica sentado, a gente é programador aqui, a gente fica sentado, as costas nossa trava, e se a gente começa Acaba. Aí se a gente começa a ter dor na lombar, nas costas e tal, você começa a ter dor, você perde a concentração no código que você precisa fazer. Por conta da dor, né? Por Você conta da começa a ficar dor. incomodado, Começa a vem a ficar, ansiedade. vem ansiedade, né? Parece que é sempre uma coisa puxando a outra. É uma coisa puxando a outra. Uma coisa puxando a outra. É incrível, cara. E daí, olha só, aí eu também comecei a desenvolver alguns métodos assim para trabalho ou para estudo, tipo que nem a técnica Pomodoro lá. Foca durante 25 minutos e descansa Assim. 5, né? Questão de rede social, só seguir pessoas que fazem parte do seu dia a dia, que você tem um contato pessoal, ou perfis que te tragam uma visão de sucesso, Sim. tá? Para você manter o teu psicológico, tipo, animado. Não ficar vendo porcaria e etc, né? E, cara, outra coisa. Faz 2 semanas que eu comecei uma alimentação que foi dada pelo meu treinador, que é para eu dar uma boa evoluída. Assim, é muita comida. É muita comida. É comida simples, né? Você vai em qualquer mercado ali, você compra. Só que o plano de alimentação, cara, aumentou a minha energia uns 200%. Eu acredito. Eu São acho, coisas saudáveis, né? cara, aumentou assim, incrível, incrível. E aí, pegando até gancho sobre isso aí, quando a gente come muita coisa industrializada, isso eu acredito que acaba
né, acarretando esses problemas de às vezes, de ansiedade, Sim, cansaço do sono, da indisposição, sim. né? E aí, às vezes na correria do dia a dia, eu falo isso de uma forma geral, não falo só por mim, mas às vezes na correria do dia a dia você vai deixando, por exemplo, a pessoa tá com fome, mas o tempo tá curto, a pessoa vai fazer um miojo, né? Não, E não aí, dá. vou comer um salgadinho, sei lá, e assim vai indo. E aí, quando você vai ver, sei lá, você tá com o índice de colesterol lá em cima, né? Você tá gordo, Uhum. e, e aí pega aquilo tudo, né? Você fica indisposto, você não tem aquele tesão eu falo em questão assim, de você sentar, E voltar a trabalhar, você não tem trabalhar, tesão no fazer teu isso, você, trabalho. você acorda muitas vezes isso acontece comigo, de você acordar e sentar assim na cadeira e pensar, putz, que merda, Sim, né? Mais um dia, não é aquela coisa assim, mais um dia com empolgação. Assim, putz, que merda, mais um dia. E aí, quando eu também, eu às vezes faço algumas observações e tem dia poxa, eu tenho uma noite melhor de sono, eu consigo acordar, né, mais tranquilo, eu consigo ligar o computador com um pensamento mais positivo, isso. digamos assim. E isso não é uma coisa que acontece com frequência, até porque eu não tenho uma alimentação bem balanceada, eu não tenho um sono bem regulado, então, assim, eu faço exercício, mas ainda não estou tão empolgado com essa rotina de me exercitar novamente, porque eu já passei muito tempo indo para academia e de um tempo para cá eu diminuí o ritmo. Mas, assim, até que eu consiga readquirir tudo aquilo de novo, acredito que seja um processo que eu tenho que também organizar a minha rotina, até porque eu acredito que sem uma rotina definida, a gente vai deixando de fazer algumas coisas que é importante para, sei lá, às vezes a gente deveria passar, só um exemplo, tá? 1 hora no telefone, a gente passa 2, 3 horas vendo coisa que não tem relevância nenhuma. Mas para a gente aquilo acaba se tornando algo normal, mas que na verdade é totalmente prejudicial, né? Sim. Outra coisa, cara, é muito comum, por exemplo, nessa parte de ajustar a alimentação, descobrir as coisas que estavam me incomodando e tal. Eu tenho alergia ao leite, então não posso consumir nada Uhum, que tenha leite, tá? Ok, que eu passo mal pra caramba. Então, também existe exames no laboratório, qualquer médico pode pedir para você fazer, que é avaliado assim mais de 300 tipos de alimento que você pode ter alergia, sabe? Faz uhum, pelo sangue lá. Então, cara, por exemplo, se eu consumir alguma coisa com leite, me dá azia, gastrite, enjoo, dor de cabeça, me trava o intestino, fico inchado, me dá dor de cabeça, eu não consigo me concentrar no meu código. Não tenho vontade daí de gravar aula, de programar, de estudar ou de. Por quê? Porque você fica com dor de cabeça, fica cansado, fica zoado. Por quê? Por causa do alimento que te dá alergia. sim, E daí ataca assim, por exemplo, eu parei de beber também, porque eu percebi que quando eu bebia, eu ficava ruim do estômago, me dava uma gastrite ruim. A gastrite, cara, causa uma dor, um desconforto no estômago e dor de cabeça. E cansaço. Aí dá um cansaço físico e mental tremendo. Aí você, mais uma vez, você não tem vontade de trabalhar, de estudar, de programar, principalmente olhar, bater cabeça em um código ali, ler documentação, de fazer as coisas do dia a dia com vontade. tá. E é o que a gente tem que fazer, né? Só que assim, é difícil. É difícil. Você leva, cara, praticamente um ano de processo aí que você tem que mudar toda a sua cabeça, teus hábitos, tuas rotinas, né? Por exemplo, olha só que interessante, cara. Ah, De manhã, de manhã, se eu acordar e comer uma fatia de pão e uns 3 ovos ali em omelete, não me dá energia, tá?
E daí, Aham. o meu treinador, ele passou pra mim que logo de manhã, a hora que eu acordo, eu tomo lá um copão de água misturado com um limão, uma glutamina, uma Uhum. creatina, umas cápsulas de vitamina. Meia hora depois, eu faço um mingau com 60 gramas de aveia, whey, banana e daí 4 ovos. Essa união do ovo com a aveia dá uma energia, cara, que chega a arrepiar logo de manhã. Mais 4 ovos misturados junto? Não, você faz separado, né? Ah, Faz tá. só Eu o achei que você omelete, ia. Ah, faz omelete, só o omelete tá. com 4 ovos, come, depois faz Sim. um mingau lá com aveia, Uhum. banana, whey e canela, Aham. tá? Cara, a união dessas duas coisas pra mim, cara, de repente me bate uma energia assim, que daí Aham. dá assim, em alguns minutos dá vontade de fazer um aeróbico, ou então já dá vontade de sentar, trabalhar, já dá vontade de ler, já dá vontade de programar aqui na minha EAD, Sim. entendeu? E tudo isso por conta da Por alimentação, causa da né? alimentação. Agora você vai lá, você acorda de manhã lá, às vezes. Como que era, tipo, as fase mais louca da minha vida no começo lá da carreira de programador? Cara, comia mal pra caramba, ficava tarde inteira, noite inteira lá sem comer, porque ficava preso lá num bug, batendo cabeça, se estressando e tal. Acordava de manhã, comia um pão francês, um café preto, já irritava o estômago já, daí já ia tentar trabalhar, tava totalmente arrebentado, cansado, nervoso, estressado. E você ter que resolver aqueles códigos ou então um bug dentro de um sistema gigante, você enlouquecia. Aí você pensa, que saco, né? Aí você desanima, você começa a bater aquele tipo de sentimento: eu vou abandonar essa profissão, eu não sou para isso, isso daqui é terrível, eu não consigo entender esse código, isso daqui é um lixo, não sei o que, e você começa a ficar desanimado, Uhum. entendeu? Sim, sim. E isso por conta da alimentação, né? E é um fator que realmente é importante. Porque isso realmente ele pode alterar todo o seu desempenho no dia a dia, Altera né? todo. Eu falo isso aqui, mas tem dia que, poxa, eu tomo café da manhã que é cada coisa, é cuscuz com ovo. Isso é Ah, bom, né? quase todo dia, quase Ó, todo dia. o, Mas assim, tem dia que vou comer um bolo. E aí, assim, são coisas que. O cuscuz nem tanto, mas a questão do bolo não é algo que seja legal para o café da manhã. Só que aí é como eu falo, às vezes você está na correria, né? Não estou usando como desculpa. Mas assim, cada trabalho ele te dá uma liberdade, né? Tem trabalho que, poxa, você pode parar e parar não, né? Na verdade, você pode se ausentar um pouco ali da mesa de trabalho, pode ir na cozinha, pode preparar um café da manhã. E tem trabalho que você tem momentos para conseguir, né, parar. E aí isso também até que dá uma impactada. E aí, às vezes, eu estou trabalhando e está muito pegado, e, poxa, eu vou procurar o que é mais rápido. Aí, às vezes, tem um biscoito, e aí eu vou, como biscoito. Só que aí, sempre assim, eu como, depois bate arrependimento. Aí chega no outro dia, como bate o arrependimento. E aí vai ficando esse ciclo, vai ficando, vai formando aquela bola de neve. E aí passa um mês, passa 2 meses, e aí quando dá a fé, você já está no final do ano. E aí geralmente acontece isso, né? Eu tenho certeza que não é só comigo. Chega no final do ano, dezembro, você está na viradinha do ano ali, aí a pessoa faz sempre aquela promessa: poxa, ano que vem vai ser diferente. Aí chega janeiro, poxa, vou deixar para fevereiro. E aí quando você dá fé tá em junho, julho, e aí vai virando aquele ciclo. E vai isso ver. é uma coisa que a gente tem que combater, né? Tem que Tem que combater. combater porque a gente está vivendo uma fase que é muito produto industrializado, é muito alimento que em questão de benefício não tem nada. Você vai comprar, e até estava conversando e falo muito com minha esposa assim que às vezes para você ter uma alimentação melhor, às vezes você vai tomar um suco no restaurante,
O suco é R$ 25, uma jarra, 30, 40. E aí você vai comprar um refrigerante, é R$ 12, é 13. Então, assim, claro que isso não é desculpa, mas parece que tudo faz com que você se alimente mal, né? Sim. Porque tudo o que é bom, é bonito, faz mal. Por isso que se você, para você ter a alimentação boa, você tem que comprar as coisas e fazer em casa, tá? Sim. E aí vem um negócio bem legal, cara, que você começar a criar hobbies diferentes, assim, tipo 2 vezes por semana você cozinhar e montar suas marmitas, assim, pelo menos né, começa dar uma limpada na sua mente, dar uma desacelerada, você fazer coisinhas diferentes, porque você já fica lá acelerado, estudando programação, o seu trabalho, fazendo algum curso, fica lá vidrado na parte de Sim. programação, né? Para você limpar a sua mente, você ficar mais tranquilo, você tem que fazer umas coisas diferentes, né? Ler coisas de um assunto diferente, praticar um exercício, ir no cinema, dar uma passeada, cozinhar, cara. Quando eu tô cozinhando lá, você vai lá, você pensa na receita, você prepara o alimento, eu esqueço do celular, esqueço da programação, entendeu? Você dá uma limpada ali na mente Faz ali. parecida na Não, mas mente. parecida, né? Em vez de você. Tipo, eu faço isso, tipo, eu não fico. Eu não fico em casa assim, eu não fico vendo série, não fico vendo filme, eu não jogo videogame nem nada. Então eu prefiro fazer esses outros tipos de coisa. Normalmente eu vou ver alguma palestra de algum assunto que eu quero, alguma coisa motivacional, eu vou ler, eu vou Uhum. cozinhar, vou passear com o cachorro, tá? Para você desacelerar a cabeça, dar uma limpada, né? Para no outro dia você voltar a trabalhar mais tranquilo. Você tem que quebrar um pouco essa rotina pesada, né? É, Tem que quebrar um pouco esse ritmo. Porque eu também eu acho isso até importante, porque a gente vive uma época, né, que é tudo muito acelerado. É trabalho, 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 e aí fica naquele fluxo ali que parece que nunca vai acabar. E é. aí é até legal o que você falou, que você vai ver uma palestra, vai ver um filme, né? Ah, vai para academia, não sei, vai dar uma volta. E isso às vezes é o que precisa ser feito, né? Para quê? Sim, Claro que a gente tem que tentar sempre ajustar, porque tem coisas que a gente, infelizmente, não consegue estar deixando para depois, mas sempre, né, é importante estar dando uma quebrada nesse ritmo, porque senão tudo fica muito cansativo. E aí sim, fica chega fim de cansativo. semana, o fim de semana voa, né? E Sim. aí volta, poxa, segunda-feira de novo, e aí fica nisso. E aí passa um ano, passa 2 anos, e a gente pensa, poxa, mas a vida é tão curta, mas não é tão curta como diz, né? Para você para você sair da adolescência para, sei lá, chegar aos seus 35 anos, aí você vai viver muita coisa. Uhum. E aí você tem que saber se adaptando às circunstâncias ali É. da vida. Uma coisa assim que eu percebi, eu mudei de algum tempo pra cá, é o seguinte. Aham. Vou focar a semana inteira, vou trabalhar a semana inteira, beleza. Sábado e domingo não ligo o computador. Você esquece, você não toca no assunto. Por quê? Eu fiquei durante muitos anos, era todo dia ligava o computador, ia trabalhar, ia estudar, ia programar, ia resolver bug, não sei o quê. Aham. Quando chegava, toda vez chegava lá segunda-feira, eu estava totalmente insatisfeito com o final de semana. Você vai lá começar a tua segunda-feira e com aquele sentimento já, putz, nem descansei, era sábado, é domingo, eu tava ali programando, batendo cabeça, resolvendo bug, não aproveitei nada, parece que minha vida não tem sentido, não tô descansando, até quando vai ser assim, sabe? Então Sim, aí sim. eu comecei vou parar, sábado e domingo não ligo o computador,
Então, daí quando. Aí sábado e domingo eu tento fazer coisa diferente. Agora eu tô conhecendo lugares que eu nunca fui da cidade, experimentando coisas diferentes. E aí quando chega na segunda-feira, eu tô muito mais animado para trabalhar daí. Que você Sim, deu porque um você realmente descanso. descansou, né? Porque se você não você tem que trabalhar para você ter um tempo recompensador de alegria, de bem-estar, de lazer e tal, né? Se você não tem um tempo de recompensa para você, chega na segunda-feira lá, você tá pilhado porque você passou o final de semana trabalhando, você vai começar uma semana ali totalmente desagradável, sabe? Poxa, Desagradável. segunda-feira, Segunda-feira, né? meu domingo foi uma porcaria, tô aqui já de novo, né? Sim. E daí, cara, olha só, eu lembro, tipo, quando trabalhava em equipe lá, você via tanto eu como algum colega lá que chegava na segunda-feira totalmente estressado, já sem vontade de trabalhar. Cara, o cara vai fazer a tarefa mal feita, ele vai escrever qualquer tipo de código que vier na cabeça dele, ele vai escrever. Ele vai Uhum. remendar código, ele vai criar bug, ele vai fazer a tarefa mal feita, ele não vai testar com vontade. E nisso sem contar a parte interna dele, ele tá estressado, ele tá ansioso, ele tá fazendo sem vontade, ele tá insatisfeito. E, cara, começa a virar uma bagunça, Totalmente improdutivo, né? totalmente improdutivo, tá? Daí você começa, a pessoa daí começa a pensar assim, isso daqui não compensa o salário que eu ganho, eu preciso ganhar mais, aí não fica feliz com o salário, nada tá bom, e começa a pirar. Sim. Né? E aí você começa a se questionar, né? Uhum. Começa a se questionar e aí é, algumas pessoas, né? Eu, graças a Deus, eu não tenho esse hábito de levar meus problemas pessoais para dentro do ambiente corporativo, né? Eu tento separar um pouco, porque quando você começa a misturar sua vida pessoal com a vida profissional, um dos dois lados ali vai chegar um momento que vai explodir, né? Ou você vai explodir no teu trabalho, ou você vai explodir na tua vida pessoal por conta do trabalho, ou vice-versa, né? E aí, isso eu não acho que seja algo bom. Acho que, claro, problema todo mundo tem, isso aí né, é indiscutível. Mas a gente tem que saber tentar equilibrar isso, né? Isso, claro que na teoria é tudo muito lindo, né? Você É, falar, mas assim, no dia a dia, cara, às vezes você tem um chefe poxa, é chato, você tem alguns colegas de trabalho ali que, poxa, é um saco, né? Tem gente que. Ou às vezes, cara, ou às vezes até você mesmo é o chato da turma, mas não sim. sabe. Né? Uhum. Então, assim, você tem que fazer uma autoavaliação, você tem que saber o que que. E isso você até falou no começo, mas você tem que saber o que está te incomodando, por que que está incomodando, como que eu posso melhorar isso, né? Como que eu posso buscar coisas novas para que, sei lá, para que minha rotina seja melhor. Então, assim, isso é um leque de coisas que a gente pode analisar e tentar fazer diferente ou fazer com que as coisas ao nosso redor sejam diferentes. Porque no fim das contas, acho que a gente não tem poder sobre nada nem ninguém, né? Até mesmo sobre a nossa vida, a gente não tem total controle, né? Cara, é assim, às vezes a gente passa aí meses, vários anos, você vê a mesma pessoa sempre estudando programação, ela tá sempre, toda semana ela vem com os mesmos problemas, mesmas perguntas ou mesmas confusões, tanto lá no grupo do Telegram, ou quando Uhum. eu abro a caixinha de perguntas lá no Instagram, de pessoas que estão presas na mesma pergunta, no mesmo problema, durante anos. Durante anos. Durante anos, cara. Cara, tem pessoas lá que não conseguem se concentrar durante 10 minutos em uma aula, tá? Mas elas passam dia e noite batendo papo no grupo do Telegram.
Prioridades, né? Verdade. Vejo pessoas lá que, cara, a cada 3, 4 meses estão mudando de faculdade, Uhum. tá? Vejo pessoas lá que a cada 2, 3 meses estão mudando de emprego. Tem uns 4, 5 que toda vez que eu abro a caixinha de perguntas do Instagram, Aham. eles falam que trocou de emprego e tem um questionamento. Caramba. Eu acho que nesse mix aí, que até interrompendo um pouco, entrando nessa sua fala aí, é, relacionado a essas pessoas que têm por muito tempo as mesmas dúvidas, eu tento, isso eu tô trabalhando comigo mesmo há muito tempo, de que você tem que começar a andar, se relacionar com pessoas que têm o mesmo objetivo que você, né? Porque Sim. se eu acredito, se você quer ser um cara de sucesso, você não vai andar com fracassado, Uhum. né? Não que todo mundo ao seu redor seja fracassado, mas assim, você tem que andar com pessoas, e eu não falo em questão de interesse, mas eu acho que a gente tem que sentir, né, aquela energia, e a gente tem que comprar aquela ideia. Então, se eu ando com pessoas fracassadas, se eu ando com 10 fracassados, eu sou o 11º. Então, assim, se eu ando com 10 pessoas de sucesso, eu acredito que eu deva ser o 11º. Então, assim, a gente tem que ter essa mentalidade. E aí você falou do pessoal poxa, passa meses, anos, sei lá, com a mesma dúvida. Eu acredito que isso fica muito naquela questão da zona de conforto. Poxa, eu não entendi um conteúdo seu. Poxa, eu tenho total liberdade de ir no YouTube, sei lá, dar um Google ali e tentar ver através de uma outra didática. Isso, para mim, eu acredito que seja uma coisa normal. Até porque o conteúdo é o mesmo. Porém, você tem que saber, igual a gente tinha falado antes, saber pegar um pouquinho daqui, um pouquinho dali, e aí no fim das contas você vai agregar com aquilo que você já sabe, e aí você consegue dar continuidade na sua linha de estudo, né? Você vai estar lá numa empresa, você é o programador, você vai receber a sua tarefa Sim. e não importa como você vai resolver ela. Se você já tem esse conhecimento, se você não tem, você vai buscar no Google, vai buscar na Sim, documentação, vai buscar em cursos, vai pro YouTube, vai em grupo lá e tal, até você resolver, tá? sim. Só que tem pessoas que elas ficam presas por não saberem o que impede elas de evoluir. Por exemplo, eu vejo que tem centenas de alunos que sofrem de extrema ansiedade. E o que acontece? Quando dá um bugzinho, eles ficam totalmente desorientados e eles entram em desespero. Eles não conseguem nem ler a tela de log. E às vezes você lendo ali, isso eu aprendi, eu demorei muito tempo, mas eu aprendi com você, de ler o terminal. E aí você lê Sim, a pilha de erro lá, e você às vezes bate, por exemplo, deu um exemplo, que a variável tal tá como nula. Então você já vai saber onde você deve investigar, sim, né? tá no log, tá? E as pessoas, outra coisa, as pessoas sempre vêm fazendo a seguinte pergunta: preciso de ajuda nessa linha aqui. Só que não manda o log. A solução está no log de erro. A solução está no log de erro. E eu vejo pessoas nesse mesmo erro durante anos. Sendo que a primeira coisa para um programador deu erro, olha no log. Olha no E eu log. vejo pessoas durante anos e anos e anos que não conseguem nem formular uma pergunta para pedir ajuda. Né? Isso é triste, Então, né? assim, não é a função do, da gente que ensina programação, não é a função tratar o psicológico da pessoa. A gente não Não. sabe fazer isso. Só que a pessoa ela tem que se descobrir, ver o que está atrapalhando e tratar isso.
para depois conseguir ser um profissional de verdade em alguma área de programação, etc. Sim, e também tentar pelo menos entender se é aquilo mesmo que você quer, porque às vezes você, né, quer começar a estudar programação porque você vê que algumas pessoas na internet falam assim, em poucos meses tenha um salário de tanto. Só que aí a pessoa não sabe todo o percurso que você vai ter que percorrer, né? Você vai ter que entender desde a base, né, até Uhum, chegar ali eventualmente no framework. Só que isso não é um processo que, penso eu, tá? Pode ter pessoas que podem discordar, mas penso eu que não é algo que eu vou conseguir, eu sendo um cara leigo em programação, vou conseguir em 6 meses. Poxa, eu demorei bastante tempo para entender como que funciona um método. Poxa, eu demorei um tempão para entender como que eu consigo identificar os tipos de variáveis. E isso, para algumas pessoas, eles podem achar bobeira. Para mim foi pouco tempo, mas isso cada um tem seu tempo de desenvolvimento, né, de entendimento. Você vai amadurecendo, porque eu acho que para mim o ponto mais importante de qualquer profissão é você aceitar que você quer aquilo, você aceitar que você quer correr atrás daquilo, porque é muito fácil você encontrar uma pessoa que é bem-sucedida em determinada área, é muito fácil você chegar nela e ela te falar, poxa, é super fácil, olha, você faz isso e aquilo. Mas às vezes o que é fácil para um, para o outro não é. O que às vezes é bom para você, não é bom para mim, né? Isso, por exemplo. Então, assim, são coisas que na programação em específico, você não tem que ir pelo que os outros falam, você tem que ter uma certa decisão e tem que correr aquele risco, né? O risco que eu falo é passar noites, né? Às vezes estudando. Para mim, eu já passei assim várias noites assim, até 2, 3 horas e ficava com aquele questionamento: poxa, será que é isso que eu quero? Mas chegava no outro dia, estava eu estudando de novo. Então, assim, você tem que trabalhar isso para que você se torne a melhor versão naquela profissão que você quer seguir. No caso, encaixando aqui no contexto da programação. Né? E você, como um instrutor, você sabe melhor do que eu o que é lidar com alunos, não com aluno, com vários alunos, né? Cara, é assim, o que eu vejo é um dos principais problemas é que a carreira de tecnologia, de programação, qualquer pessoa liga o computador e pode começar a estudar. Não Tá? tem um pré-requisito, Não né? tem um pré-requisito. Então aquela pessoa acha que vai ser copiar e colar, a pessoa acha que vai ser desenhar, a pessoa acha que vai ser arrastar, a pessoa acha que vai ser em 15 dias, porque ela não tem noção nenhuma e ela já tem um costume assim de que ela não tem o hábito nem de ler uma página de alguma coisa boa. Como é que ela vai estudar um curso complexo, né? Então daí, tipo, as pessoas vêm lá, pessoas de todo tipo entram lá para estudar programação e, e acham que em um mês vão ser programadores. Ou então acha que vão assistir uma aula em 5 minutos e já vão entender. Agora vamos lá, vamos ver o perfil de pessoas daí de quem cursa medicina. Que você Cara, acha? Quem cursa medicina? Quem cursa medicina, o que é? O perfil daí. Aquela pessoa passou 2, 3 anos fazendo um curso é de um curso. pré-vestibular. Aquela Aham. pessoa passa a noite e dia estudando livro, estudando coisas científicas, memorizando, lendo, relendo, lendo, Sim. relendo, lendo, relendo, lendo, relendo. Depois ela vai para a faculdade, lá é ler, reler, ler, reler, ler, reler, decorar coisas científicas, entender. Olha a diferença de perfil de pessoa. E aquelas pessoas não reclamam, elas sabem que elas vão demorar 8, 9 anos para se tornar médico. Sim. E na programação é um pouco E diferente, na né? programação, tipo, a pessoa liga o computador, vou começar a assistir essa aula aqui e passou uma semana, ela não se acha programador, ela começa a surtar. É porque isso não é para mim, né?
Isso não é para mim, acha que em uma semana você vai aprender o Java do zero até a orientação objeto, até Spring Boot. Então, são coisas que realmente vai muito do perfil da pessoa entender que ela tem que lidar com todo o processo. O processo de aprendizagem, ao meu ver, ele é longo. Ele não é coisa que eu vou conseguir aprender em um mês. Eu posso em um mês aprender, né, a estrutura, né, aprender sobre métodos, declaração de variáveis, né, tipos, essas coisas assim. Mas poxa, para você entender como que você faz um código, como para você formular uma ideia de código, isso requer tempo, não só de Uhum. estudo, mas de amadurecimento mesmo. Você tem que amadurecer a sua mente para que você consiga desempenhar essas coisas com mais facilidade, né? Uhum. Imagina E é, quanto que tipo um médico tem que estudar para chegar ali, usar um equipamento para fazer uma cirurgia nos teus olhos ali que demora 15 minutos, sim, muito tempo. tá? As Isso pessoas. estudar 8 anos ali, tá? E é 15 minutos de cirurgia, hein? 15 minutos de cirurgia, É tá? rapidinho, é fácil, é 15 minutos. É. Só que aí você não vê o tanto que o cara lá atrás, né? Aqui a médica, o médico correu lá atrás para conseguir adquirir todo o conhecimento para fazer a tua cirurgia em 15 minutos, né? E daí lá vem o pessoal que quer entrar na carreira de programação, que não sei da onde eles, quem que são os influencers digital que coloca essas fantasias na cabeça da pessoa, que iludem Papo de papo de coach, né? coaching, ou então deve ser os bootcamp da ilusão que existe aí na internet, que é bootcamp da ilusão das empresas que tem por aí, que promete que você vai ser programador em 3 dias de bootcamp, né? E daí o cara vem lá, o cara estuda 10 dias e quer ganhar salário de médico como programador. E isso é o que dá, a pessoa. Existe aquela questão da oferta e da demanda, né? Se tá tendo muita demanda, eu falo isso em questão do que eu vejo. Se tá tendo muita demanda, vai ter muita oferta de curso. Então, tendo muita oferta de curso, vai ter muito cara que é falador, né? Eu não falo em questão de conhecimento, mas assim, tem que ter aquela jogada de marketing. E às vezes a pessoa que ela é um pouco ansiosa para conseguir ganhar esse salário de médico, ela acaba adquirindo esse curso e aí o cara que está vendendo o curso, ele vai só enchendo o dinheiro dele, o bolso dele de dinheiro, né? E aí acaba que vai formando pessoas que são frustradas, né? Porque em Uhum. uma semana ela não conseguiu aprender tudo que era prometido no curso, e aí ela vai dizer assim: ah, fulano é mentiroso, fulano é ruim. Só que a parada é um pouco mais embaixo, né? Uhum. E aí fica nisso, fica nisso. E você, como um instrutor, você sabe melhor do que eu do que eu estou falando. Isso que eu falo é coisas que eu vejo, eu participo de grupos, eu acompanho o que o pessoal fala. Teve uma situação que um rapaz de um grupo que eu participo, que ele tinha, eu não sei se era atividade da faculdade, eu não sei te falar. Só que eu sei que ele tinha uma atividade específica para fazer. E aí, eu mais uma galera foi olhar o código e estava totalmente reconhecível, né? E isso não é uma crítica, isso são fatos. E aí eu olhei e eu tentei, li, não estava conseguindo entender grande parte. E aí eu fui comentar com ele, com esse rapaz, fui conversar com ele, e aí eu fui perguntar no que ele se baseou, né? Através do que ele se baseou para fazer aquilo. E aí ele falou exatamente o que eu estava pensando. Eu fui na internet e peguei. Só que, assim, o pensamento dele de ir na internet, pesquisar, não está errado. Porém, para você pegar alguma coisa, você tem que entender que você tem que pegar aquilo e encaixar no que você já fez, né? E aí ficou nisso. E aí eu expliquei para ele, falei, olha, eu não sou a pessoa mais apropriada para te falar isso, né? Porque eu tenho que ser bem justo. Eu não sou nenhum professor, não sou um cara que obtém um grande conhecimento, mas eu também tenho a humildade de tentar ajudar uma pessoa que eu percebo que sabe menos do que eu. E aí eu orientei ele a pegar e recomeçar do zero. Falei, olha, você tem que estruturar, você tem que começar fazendo isso e aquilo.
E aí eu não sei o que, que ele fez depois disso, que eu não tive mais contato com ele. Ele não jogou mais lá nada nesse grupo que a gente participa. E aí, para finalizar essa parte, acontece muito disso, da pessoa às vezes ver um pouco e achar que é muito. E aí você pensa, poxa, eu já sei, então eu vou lá na internet, preciso resolver esse problema, eu vou lá na internet, pego isso aqui, eu acho que isso aqui é o que eu preciso, só que eu vou copiar e colar e achar que aquilo vai resolver. Só que não vai. O que vai resolver é a ideia do que aquele código que você viu, né? Ele vai te servir para você usar ele como base para você fazer a sua implementação, a sua. É claro que tem código que você vê e é exatamente o que você precisa, mas aí mesmo assim você vai ter que fazer um ajuste ou outro. Mudar o nome de uma variável, por exemplo, mudar um valor, mudar o nome de um método e seus valores, e assim vai. Então, assim, eu acho que essa escola atual, é, a escola que eu falo assim, essa galera que está estudando programação, até incluindo eu, né? Que eu também sou estudante. Então, assim, a gente tem que ter um pouco mais de paciência e tem que saber definir o que quer e pagar o preço, né? O preço que eu falo é se dedicar meses, às vezes você tem que se dedicar anos, você tem que saber segurar aquela ansiedade, né? Entender que todo mundo tem seu tempo. Às vezes uma pessoa começou a estudar depois de você e conseguiu uma vaga primeiro que você, né? Então Uhum, você tem que entender que se você não desistir, você vai conseguir. Mas ninguém te garante quando você vai conseguir. Mas uhum, vai conseguir, uhum. É isso né? aí. Bem, já deu 50 minutos aqui. Vamos encerrar. Não a gente vai começar a ficar cansado aqui. Show! Beleza? Show de Cara, e bola, aí, hoje foi velho, o show de bola. que achou aí do nosso bate-papo aí, cara? Não, foi. Cara, a vida, né, e a profissão, tipo, principalmente a parte da profissão é programação. Pra você ter um sucesso dentro da programação, cara, é praticamente assim, vamos tentar dividir assim entre uma porcentagem de 100 ali. Para você ter um sucesso ali, é um 40% ali do tempo focando no estudo da programação, mas 60% lá do outro tempo, cara, você tem que cuidar do seu psicológico, do teu físico, do teu emocional, da sua saúde, tá? Para você conseguir o sucesso lá do outro lado. Sim, é uma coisa que carrega a outra, né? Uma coisa carrega a outra. E foi até legal esse bate-papo, porque eu acho também até importante que aí a gente quebra um pouco dessa questão eu falo muito por mim, da linha do aprendizado sobre o conteúdo em si, porque isso aqui é a troca de experiência, né? Uhum. São coisas que, inclusive, houve coisas que você falou que eu achei até que eu devo procurar fazer, né? E aí isso vai melhorar a minha qualidade de vida e vai, consequentemente, melhorar o meu desempenho nos estudos, né? Sim. Então, assim, sempre é importante isso, essa troca de experiência e essa questão de trocar ideia. Uhum. Isso mesmo. Isso aí, vamos encerrar, cara. Boa noite pra você, muito obrigado, tá? Boa noite Eu, para todos eu, aí, um eu já, abraço. eu tô tentando ir dormir daqui a pouco já pra eu começar a acordar bem já, Eu ainda tenho um tiquinho de coisa aqui né? para fazer ainda. Então tá, deixa eu fazer um storyzinhos aqui. Dá pro Instagram. Beleza. Faz um joia pessoal aí. Rubens, o pessoal não tá te escutando, que eu tô te falando de ouvido, né? Mas hoje a gente tá fazendo aqui um bate-papo, né? Como que questão da parte emocional, física, mental, de alimentação, pode definir se você vai ser um programador de sucesso ou não, tá? Porque se você senta para você estudar e você tá com dor de cabeça, tá com dor nas costas, tá ansioso, tá com mal-estar, tá depressivo, não se alimenta direito, você não consegue
estudar, você não consegue se concentrar, você não consegue entender o código, você não tem paciência para resolver um bug, tá? Amanhã eu vou colocar disponível no YouTube, tá? Deu 1 hora aqui de gravação já, bastante conteúdo, tá? Isso daqui, cara, o que define o bom dos ruins é você saber ter uma ótima qualidade de vida para depois você entrar na programação de forma forte e aprender a ser um programador de verdade. Isso aí. E a tua rinite? Zerado. Interromper aqui a gravação.